Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida e te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale à Tua igreja, ao Teu povo, aquilo que ele precisa ouvir nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para agir e para operar, e para que o Teu nome seja em tudo glorificado, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Só colocando vocês aqui no contexto dessa história, do que está acontecendo aqui no capítulo 14. Nós vimos na última ministração sobre o capítulo 13, foi anunciado, foi mostrado que o clima era um clima de tensão. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que os principais sacerdotes estavam ali planejando, arquitetando a morte de Jesus. Estavam tramando a morte de Jesus. Isso após Jesus fazer inúmeros milagres, sinais e maravilhas, dele ter ensinado os judeus, ter ensinado o povo a verdade de Deus. Mesmo assim, ele estava sendo levado agora até a cruz. E aqui no capítulo 14, Jesus está dentro de um tabernáculo e Jesus está confrontando o orgulho dos seus discípulos, lavando os seus pés, dando um exemplo de que Jesus ele veio para servir, e assim também nós precisamos servir uns aos outros. Jesus, naquele instante, ele vai desmascarar Judas Iscariotes, falando que ele seria o traidor. E se não bastasse todos esses acontecimentos, Jesus comunica aos seus discípulos que ele em breve partirá e que os seus discípulos não poderão acompanhá-lo. E também Pedro se levanta dizendo que ele daria a própria vida por Jesus. E Jesus diz: Pedro, você ainda essa noite me negará
3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará. Então Pedro é anunciado a ele que ele haveria de negar a Jesus. Jesus estava então se despedindo dos seus discípulos. E aquele dia era uma quinta-feira, a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro e a quinta-feira da prisão de Jesus. E nesse contexto todo, começa a imaginar como estava a mente e o coração dos discípulos. Primeiro, os discípulos estavam tristes, em razão da iminente partida de Jesus e da esmagadora solidão que já estava atingindo o coração deles. Eles também estavam envergonhados, porque antes de tudo que Jesus falou, que ele haveria de morrer, que ele seria crucificado, que ele sofreria, antes disso, os discípulos estavam disputando uns com os outros, quem seria o maior no reino de Deus. Então eles estavam agora envergonhados pela sua própria postura. Eles estavam também perplexos, porque eles souberam ali que Judas trairia Jesus, que Pedro negaria ao seu nome 3 vezes e que eles ficariam dispersos. Eles estavam também vacilantes na fé, pensando: como é que pode o Messias, o Filho de Deus, ser traído? Os discípulos também estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, das perseguições, das prisões e as torturas que eles haveriam de enfrentar daqui para frente. Jesus então vai consolar os discípulos com a seguinte frase: não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês. E aí fica uma pergunta para nós hoje: o que pode confortar um coração perturbado? Como podemos encontrar consolo na hora da aflição, na hora da angústia? Esse texto aqui vai nos dar resposta a isso. Então a primeira coisa aqui que vai nos ajudar a confortar o coração perturbado, o primeiro ponto aqui é colocando a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É importante frisar aqui, queridos, que é Jesus quem está caminhando para a dor, para o sofrimento, para a angústia e para a cruz. É Jesus que está ali em agonia total. Mas Jesus esquece dos seus problemas, esquece da sua aflição, da sua agonia, e ele começa aqui a consolar os seus discípulos. Eles também estavam perturbados, não porque estavam indo em direção à dor, à angústia, mas porque eles não haviam um entendimento correto acerca de Jesus ainda. Eles não haviam compreendido ao certo a missão de Jesus na terra. E por mais que essas palavras, não se turbe o vosso coração, sejam muito utilizados em funerais cristãos, essa palavra, essa frase, ela foi utilizada primeiramente para discípulos que estavam diante de uma forte pressão emocional, espiritual, que estavam à margem de um fracasso muito grande. E a maneira como os discípulos devem acalmar seus corações é mencionada. Como é que nós devemos acalmar o nosso coração? Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus conforta seus discípulos, dizendo que da mesma maneira que eles acreditavam em Deus Pai, eles deveriam acreditar também nele, como Cristo, o Messias de Deus. Mas o que significa crer em Jesus? Significa você entregar, você confiar totalmente. É você entregar os seus problemas, as suas angústias
as suas aflições todas aos pés de Jesus. Isso é confiar em Jesus. Não é apenas uma fé intelectual, uma fé racional, mas é uma fé que está acima da razão, é uma fé baseada em quem o nosso Deus é. E a Bíblia diz que o importante é nós termos fé. Não importa o tamanho dessa fé. Uma pequena fé no grande Deus vale mais do que uma fé em um objeto errado ou em uma pessoa errada. Muitas pessoas dizem, eu tenho uma grande fé. Elas se orgulham da sua própria fé. Mas nós não devemos nos orgulhar da nossa própria fé. Nós devemos nos orgulhar do nosso Deus, que é todo-poderoso. Amém? Na sua providência, no seu cuidado, na sua sabedoria, no seu amor e na sua salvação. A fé em Cristo, ela é o remédio para a doença do coração perturbado. As doenças vêm, as crises vêm, os problemas tentam nos alcançar e muitas vezes nos alcançam. Mas a palavra de Jesus para mim e para você é: continue crendo em mim, continue confiando em mim. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz virá, mas Jesus continua dizendo: continue confiando em mim. As prisões, os açoites nos alcançarão, o sofrimento e a morte nos apanharão, mas continue crendo em mim. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras chegarão, mas Jesus continua nos dizendo: continue confiando em mim. A cruz será um espetáculo horrendo, os homens cuspirão no rosto de Jesus, o pregarão na cruz, mas ele está dizendo para os discípulos: continuem crendo em mim. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Glória a Deus! O que eu aprendo aqui, querido, com esse primeiro versículo? A fé em Jesus é o remédio para o coração perturbado. Muitas pessoas já passaram por momentos dificílimos na vida e elas não caíram, não desistiram, não largaram a fé, não porque elas são fortes, mas porque o Deus delas é um Deus forte. Amém? E o Senhor é que nos sustenta e nos guarda. A segunda resposta para nós resolvermos esse problema do coração perturbado é o versículo 2 e 3, que nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A partida dos discípulos, a partida de Jesus, é para o bem dos discípulos. É verdade que ele está indo embora, mas ele está dizendo aqui que ele está indo embora não para ficar sem fazer nada. Jesus está indo embora para preparar um lugar para nós. Amém? Ele virá e os levará para eles. Mais uma vez, quando Jesus fala de ir preparar um lugar, não se trata que ele vai entrar em cena, que ele vai lá no céu e vai construir uma morada. Não. Quando Jesus está dizendo aqui, eu estou indo preparar um lugar para vocês, o que isso significa? Significa que no ato de Jesus ir à cruz, o ato de Jesus morrer na cruz, ele está dizendo: olha, eu estou preparando um lugar para vocês, porque eu estou morrendo pelo pecado de vocês, eu estou pagando o pecado de vocês, e através do meu sangue, agora vocês têm vida com Deus. Através do meu sangue, vocês não são mais inimigos de Deus, agora vocês são amigos de Deus. Então o ato de Jesus ir à cruz, isso sim é ele ir preparar um lugar para nós.
Através da cruz, nós temos perdão dos nossos pecados. Através da cruz, nós temos salvação. Através da cruz, nós temos uma morada no céu preparada para nós. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Diante das provas, das tribulações, dos sofrimentos, precisamos levantar a cabeça e olhar para a nossa recompensa final. A nossa recompensa final é vida eterna, é estar com Jesus para sempre, é estar no céu, na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias que hão de vir a serem reveladas em nós. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia! Olhar para a frente, para a recompensa, para a herança, para a pátria eterna, para o lar celestial, nos capacita a triunfar nessa terra, apesar das lutas e das turbulências. E como Jesus ele está descrevendo o céu, versículo 2 ele inicia dizendo: na casa de meu Pai. O céu é a casa do Pai. O céu é onde se encontra o trono de Deus. Lá estão as hostes de anjos e lá estão também a incontável assembleia de santos glorificados. Irmãos e irmãs que um dia morreram em Cristo, eles já estão desfrutando da glória. No céu, Deus enxugará as nossas lágrimas. No céu, nós entoaremos um novo cântico ao Cordeiro de Deus pelos séculos dos séculos. Os filhos de Deus estarão lá. Você é filho de Deus? Diga amém. Amém. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é a nossa casa. O céu é lugar de segurança. Lá no céu não entra maldição, lá no céu não entra doente, pessoa aleijada, ferida, oprimida, lá não tem cortejo fúnebre. A casa do Pai é o lugar onde nós somos guardados e protegidos por Ele. Quando nós chegarmos lá, ouviremos do nosso Mestre Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A casa do Pai é onde todos os filhos são tratados sem preconceito, sem acepção, pois lá todos nós somos filhos de Deus. O céu é o lugar onde há muitas moradas. No céu há lugar para todos os filhos de Deus. Mas pastor, tem uma seita aí, tem uma religião que diz que o céu tem um limite, só é 144 mil. Não, meu irmão, isso aí está errado, é uma interpretação errada da Bíblia. Porque se fosse assim, nessa religião tem mais de 6 milhões de pessoas, então já acabou o número de vagas, né? Mas não é assim. Quando a Bíblia fala em Apocalipse dos 144 mil, é um número simbólico. 12 são as tribos de Israel e 12 são os apóstolos. 12 vezes 12, 144. E a ideia dos 144 mil é uma ideia de totalidade. Significa que Jesus, através do seu sacrifício, Ele salvou os irmãos lá no Antigo Testamento e que através do seu sacrifício Ele continua salvando na nova aliança. Então, 144 mil é totalidade, é o número de salvos que estarão na presença do Senhor. Amém? O próprio Jesus disse: no céu há muitas moradas. Não é só 144 mil não, irmão. Há muitas moradas. E moradas permanentes. Glória a Deus. O céu é o lugar preparado para um povo preparado. O versículo 3 que nos diz isso.
Nós não compramos um lugar no céu. Nós não merecemos o céu. O céu nos é dado como um presente. E a palavra graça significa isso. Favor não merecido. É pela graça. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, bonitinha. Não, é pela graça de Deus. Não é pelas suas obras para que você não se glorie, mas é pela graça e pelos méritos de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E o amor de Cristo pelos seus filhos é tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele não fica satisfeito com apenas a ideia de levar os seus filhos para o céu, mas Ele tem o desejo de tomar os seus filhos em seus braços. Ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. A eternidade inteira, queridos, não será suficiente para conhecermos ao Senhor, para nos alegrarmos nele, para nos deleitarmos nele. Lá veremos Jesus como Ele é. E lá não haverá mais tristeza, nem angústia, nem dor. Lá você vai esquecer dos boletos da Celpa, você vai esquecer de tudo aquilo que você viveu aqui de triste, que amargurou a sua vida, porque lá você vai ver Jesus, você vai contemplar a face de Jesus, você não vai fazer perguntas, mas você só vai conseguir adorar e engrandecer o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. No céu nós seremos uma única família, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. E lá nós vamos nos conhecer. Você se conhece aqui, lá no céu você vai se conhecer também. Você vai reconhecer o irmão que estava aqui e que você está vendo agora lá na presença de Deus. Você vai ver aqueles irmãos que um dia morreram em Cristo. E você vai dizer para eles, valeu a pena. Você vai poder conversar com Moisés, vai poder falar com Paulo, com Pedro, porque todos somos filhos de um mesmo Deus. Aleluia! Jesus está confortando os seus discípulos, dizendo, essa separação, ela é momentânea, mas a comunhão e a glória que nós viveremos será eterna. Aleluia! E aqui duas perguntas devem ser feitas. A primeira, como Jesus voltará? Certamente Ele voltará, porque Ele prometeu. Ele nos disse, eu voltarei, eu venho sem demora, eis que cedo venho. Vigiai para que este dia não vos apanhe de surpresa. Jesus, Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o mesmo que descerá. Jesus voltará visivelmente. Todo olho verá, todo mundo saberá sobre a vinda do nosso Deus. Todas as nações que não se renderam a Ele lamentarão sobre Ele. Ele virá com o ressoar da trombeta de Deus. Será o evento mais estupendo da história. Será o dia do fim. Jesus, Ele voltará gloriosamente. A última palavra não será do mal. O mal, ele não vencerá. A verdade, ela vai triunfar sobre a mentira. O ímpio não vai prevalecer sobre a congregação dos justos, mas será disperso como a palha. A igreja triunfará com Cristo. Quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus ressoar, Cristo aparecerá nas nuvens como um relâmpago. Ele julgará as nações, lançará os ímpios, Satanás, os demônios, no lago de fogo e de enxofre. Receberemos então agora um novo corpo. Esse corpo não pega mais doença, não pega mais gripe, não pega mais resfriado. Eu creio até que vai ser um corpo mais esbelto, sabe? Vai ser um corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus. E quando Jesus voltará? Jesus voltará inesperadamente. Muitos serão surpreendidos. Muitos não estarão vigiando. Muitos não estarão preparados.
E devido a isso, infelizmente, muitos lamentarão amargamente por ter vivido de maneira despercebida. As pessoas não se aperceberão até que ouvirão o toque da trombeta, mas aí já será tarde demais. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, em uma hora totalmente inesperada. Como nós podemos vencer o coração perturbado? Sabendo que Jesus é o caminho para Deus. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu acho aqui o Tomé super sincero. Não tem uns perfis aí nas redes sociais? Lúcio sincero, Bruno sincero. Aqui eu diria que é o Tomé sincero. Por quê? Jesus havia dito aos discípulos que ele iria partir e que os seus discípulos não poderiam ir com ele. Agora, ele está dizendo o seguinte: vocês sabem o caminho. Isso provoca uma pergunta imediata de Tomé. Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? E eu fico imaginando aqui, e é isso que provavelmente está acontecendo. Tomé era aquele que o grupo mandava para frente. Sabe quando vocês querem fazer uma pergunta e vocês não têm coragem de fazer? Vai lá na frente, vai e pergunta para fulano. Esse era o Tomé. Sempre mandava o Tomé na frente. Vai, Tomé, aí na frente, pergunta aí o que a gente não tem coragem de dizer para Jesus. Aí Tomé fez a pergunta. Então, provavelmente aqui o Tomé, ele era o porta-voz do grupo. Ele falava o que a maioria estava pensando. E ao longo da história, é importante falar e até corrigir, tem até pena do Tomé, porque o nome do Tomé virou sinônimo de quê? Incredulidade. Por quê? Porque Tomé disse para os discípulos: eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou quando eu pegar lá na chaga dele, quando eu ver as marcas nas suas mãos, nos seus pés, quando eu ver a costa dele com as cicatrizes do seu sofrimento. E muita gente pega esse texto para dizer que o Tomé é muito incrédulo. Não seja incrédulo como Tomé. Só que tem uns detalhes, a Bíblia ela é cheia de detalhes. A Bíblia diz, nesse contexto aqui de Tomé, que todos também estavam duvidando. Todos, Pedro, João, até João, que era o discípulo mais próximo de Jesus, estavam duvidando da ressurreição de Jesus. Todos estavam duvidando. Só o Tomézão que teve coragem de dizer: eu estou duvidando mesmo, eu sou incrédulo mesmo. Os outros eram incrédulos, mas não eram incrédulos confessos. Mais vale ser um incrédulo confesso do que ser um incrédulo disfarçado. E Tomé ganhou minha admiração por isso. Ele falava mesmo: Senhor, eu não estou acreditando em nada, Senhor, eu estou para me desviar. Deus, ele quer sinceridade do nosso coração, não quer hipocrisia. Ele quer que você fale: Senhor, eu estou me sentindo assim, desse jeito, e aí Deus, ele vai falar contigo. Tomé, como foi o único que teve coragem de dizer que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, só ia acreditar quando pegasse nas suas cicatrizes, ele foi o único discípulo que teve esse testemunho, que teve essa evidência: olha, Jesus ressuscitou, eu peguei nas suas feridas. Os outros não pegaram, porque eles jogaram apenas o Tomé para falar, para perguntar. E aqui é o que estava acontecendo. Todos estavam duvidando, mas só Tomé teve essa ousadia de perguntar. Versículo 6, vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta de Jesus é uma das mais importantes respostas registradas nos evangelhos. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, é a vida que satisfaz a nossa alma, é o único caminho seguro para Deus. Jesus é o caminho. E ele só é o caminho porque ele é a verdade
e a vida. Se ele não fosse a verdade e a vida, não tinha como ele ser o caminho. Ele é o único caminho para Deus, precisamente. Ele é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre e o legislador, mas ele é o caminho. Ele é a porta, ele é a escada, ele é a estrada que nos leva até a presença de Deus. Ele nos abriu o caminho da árvore da vida, que é o caminho da eternidade. Pelo seu sangue, nós temos plena confiança de chegar na presença de Deus. Então a Bíblia é clara, só existe um caminho. Não é o budismo, não é o islamismo, não é Maria. O único caminho que nos leva a Deus Pai é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que ele é a verdade. Jesus é a suprema revelação de Deus. Ele próprio é a exegese de Deus, é a interpretação de Deus, é o esclarecimento de Deus. Ele é corretamente chamado de Deus. Ele é a verdade. Sem ele, o ser humano mais sábio está mergulhado nas trevas. Jesus é toda a verdade, a única verdade que satisfaz os anseios da alma humana. A Bíblia diz que Jesus é a vida, aquele que tem vida em si mesmo, aquele que é a ressurreição e a vida, ele que é o verdadeiro Deus, ele é a própria vida eterna. Como o caminho, Jesus nos concede um caminho do homem se chegar até Deus. Como a verdade, ele é o esclarecimento de Deus, porque no Antigo Testamento os irmãos não sabiam, não tinham por inteiro a revelação, mas com a chegada de Jesus, tudo fica mais claro. Ele é a revelação de Deus, e ele é a vida, porque ele tem vida em si mesmo, e ele, sendo a vida, ele nos dá uma vida em abundância. Sem Cristo não pode haver vida eterna, não pode haver verdade redentora sem a figura de Jesus. Tem um pai da igreja chamado Tomás de Kempis, que ele, usando esse texto, ele escreveu o seguinte: Jesus nos falando, sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Então Jesus é o único caminho que nos leva até o Senhor. Como vencer esse coração perturbado? Sabendo que Jesus é o revelador do Pai. Jesus diz aos discípulos que conhecê-lo é conhecer ao Pai. Essa declaração vai levar agora um outro discípulo, chamado Filipe, a fazer uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Até então os discípulos não tinham compreendido que quem vê Jesus, vê ao Pai, pois Jesus e o Pai são apenas um. Filipe aqui, ele pede um acesso direto, ele pede uma teofania, o mesmo que aconteceu com Moisés, quando ele viu Deus representado naquela sarça. Mas a maior revelação de Deus não foi a sarça ardente, não foi o anjo do Senhor que apareceu para Jacó, não foi as teofanias que são mostradas no Antigo Testamento. A maior revelação do Pai é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação total do Pai.
O evangelista João deixou isso bem claro, que por mais que Deus já havia se mostrado no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Ele se revelou através do seu Filho de maneira gloriosa. E 3 verdades são enfatizadas aqui por Jesus. Vamos ler aqui o versículo 7 ao 9 novamente. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus, queridos, Ele é a exegese do Pai. O que é exegese, pastor? Interpretação, o esclarecimento. Jesus é o esclarecimento, a interpretação de quem Deus Pai é. Jesus já havia afirmado que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Agora ele diz que quem o conhece, conhece o Pai. E quem vê a Jesus, vê o Pai. Então Jesus, ele é a personificação do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 2,9 nos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A passagem inteira indica que é impossível, queridos, ter uma revelação redentora à parte de Cristo. A única forma, queridos, de nós chegarmos ao Pai, chegarmos ao céu, termos o perdão dos nossos pecados, a única forma é através de Jesus Cristo. No Filho nós temos a revelação plena do Pai. Da mesma forma como é verdade que quem viu o Filho viu o Pai, também é verdade que quem não viu o Filho não viu o Pai. O que faltava aos discípulos aqui era um esclarecimento. A fé deles ainda era uma fé cambaleante. E somente após a descida do Espírito Santo é que eles vão entender tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. Então, muita coisa que eles aprenderam aqui, eles não conseguem absorver, mas com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles começam a entender tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus, ele é o arauto de Deus. O que é arauto? É o mensageiro do Pai. Versículo 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus não é apenas um com o Pai, mas também ele é o porta-voz do Pai. O que ele fala, o que ele ensina, não vem dele mesmo, mas vem do Pai. As obras que ele realiza também não vêm dele mesmo, vem do Pai. O evento supremamente revelador de Deus, do seu amor, da sua glória, foi quando Jesus, ele vai até a cruz morrer pelos nossos pecados. Ali é a maior revelação do amor do Pai por cada um de nós. Jesus, ele morre naquela cruz. Deus Pai entrega seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a consequência daquele evento é que hoje eu e você estamos aqui alcançados e perdoados pela graça do Senhor. Dê um aplauso a Jesus por isso. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
Jesus, eu aprendo aqui que Jesus ele é um agente do Pai. Quando ele diz, creio em mim, nesse contexto não significa simplesmente confie em mim, mas também significa creiam no que eu acabei de dizer. Creio que isso que eu estou falando para vocês é verdade. Se eles ainda acham difícil adentrar no significado das palavras de Jesus, Jesus está dizendo, olha, pelo menos acreditem em mim por causa das obras que eu estou fazendo. Porque essas obras não são minhas, são obras do Pai. O que Jesus está dizendo não é simplesmente que essas obras que ele está realizando são obras sobrenaturais, convincentes, mas que aquelas obras que ele realizou, os milagres que ele realizou, são sinais. E nós estamos estudando aqui no Evangelho de João, que os milagres de Jesus, eles são sinais, mostrando primeiramente que Deus estava com ele, e também mostrando que Jesus, ele era Deus. Então esses sinais aqui têm esse significado. E a evidência absoluta da unidade entre Pai e Filho se realiza, porque as obras que o Filho está realizando são obras do Pai. Jesus não veio aqui para fazer a sua vontade, Jesus não veio aqui para fazer o seu querer, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele veio aqui para fazer as obras do Pai. Como vencer um coração perturbado? Sabendo que podemos buscar o Pai em oração. A oração é um dos maiores remédios para um coração perturbado. Falar com Deus faz bem à nossa alma, ao nosso coração. Falar com Deus nos satisfaz. Jesus nos ensina aqui alguns princípios sobre a oração. Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse texto aqui, ele é muito mal interpretado. Muitas pessoas pegam esse texto dizendo, olha, Jesus está nos dizendo que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Significa que se Jesus ressuscitou os mortos, a gente vai fazer obras maiores ainda do que ele fez. Mas o que o texto está nos dizendo não é sobre os milagres especialmente. Ele está nos dizendo aqui que as obras maiores que nós faremos é que através desse evangelho, através dessa boa notícia de que nós estávamos entregues aos nossos pecados, que nós estávamos condenados ao inferno, mas que quando Jesus vem, ele morre na cruz, ele perdoa os nossos pecados, agora nós temos amizade com Deus, agora nós somos amigos de Deus. E através do sacrifício de Jesus, nós temos comunhão com o Senhor. Então, quando nós anunciamos esse evangelho, essa boa notícia de que Jesus morreu por pecadores e que através do sacrifício dele nós temos salvação, pessoas reconhecerão Jesus, pessoas aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador. Então as obras maiores, queridos, é a pregação do Evangelho, porque Jesus, ele teve um ministério curto aqui, 3 anos, ele iria para o Pai, mas ele disse para mim e para você, olha, vocês farão obras maiores que as minhas, vocês pregarão esse evangelho e multidões se renderão ao Senhor. E essa palavra aqui vai se cumprir em Atos 2. Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. No seu segundo sermão, 5.000 pessoas se convertem. E esse evangelho alcança as nações, alcança os continentes. E ele chegou até mim e a você. E você é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, querido, você tem essa promessa de Deus de fazer essas obras maiores. Você é o canal de Deus para fazer essas obras maiores. Você é esse canal de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação que há na pessoa de Cristo Jesus.
A fé no Cristo exaltado, no Cristo que está à destra do Pai, que tem o governo do mundo. É essa fé que nos faz vencer, que nos faz triunfar. No dia de Pentecostes, Pedro fez essa pregação e muitos se converteram. Tudo isso está acontecendo até hoje, graças à pregação do Evangelho do nosso Senhor. Versículo 13 e 14, estamos terminando. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração com fé, endereçada a Deus em nome de Jesus, é uma chave poderosa para os celeiros dos céus. Orar em nome de Jesus, entretanto, não é uma fórmula mágica. Basta eu orar e no final falar em nome de Jesus que vai dar tudo certo, que Deus vai carimbar. Não. Orar em nome de Jesus significa você orar conforme a vontade de Deus. Então não tem esse negócio, eu vou orar para que o irmão ele sofra um acidente. Essa não é a vontade de Deus. Misericórdia. Oração contrária. Orar em nome de Jesus não é quando você está chateado com alguém e você fala, te arrepende em nome de Jesus. Não é. Orar em nome de Jesus é orar segundo a vontade de Jesus. É você orar, é você fazer aquilo que Jesus faria. Então, quando você ora em nome de Jesus, mas não é o que Jesus queria ou faria, essa oração ela não acontece. Por isso, querido, que as nossas orações, elas precisam parar de ser orações pessoais. A nossa vontade precisa estar alinhada à vontade do Pai. Quando nós estivermos nessa sintonia, o nome de Jesus, ele vai ser glorificado. E ele diz, tudo que perdides em meu nome. Isso não é um cheque em branco, para você pedir o que você quer e no final, em nome de Jesus, e vai acontecer. Não. Nossas orações precisam estar alicerçadas nos méritos de Cristo. As nossas orações precisam estar alicerçadas na vontade do nosso Senhor. Amém? Nenhuma pessoa que ora a Jesus pode esperar que ele faça algo que contrarie a sua essência, o seu caráter, a sua pessoa. Agora, há uma diferença aqui, pois os discípulos são instruídos a orarem não só no nome de Cristo, mas eles são instruídos a orarem a Cristo. Jesus diz assim, se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Às vezes o pessoal se pergunta, pastor, a gente deve orar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Então, uma confusão aqui na cabeça. Você pode orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são uma pessoa só. Eles são um Deus só em 3 pessoas. Mas aqui Jesus está dizendo, vocês podem orar também no meu nome, e eu o farei, se for de acordo com a minha vontade, é claro. Tomando esses 2 versículos juntos, vemos que Cristo, ele se apresenta aqui como aquele em cujo nome a oração deve ser oferecida. Ele se apresenta aqui como objeto da oração e Jesus se apresenta como aquele que ouve a nossa oração. Fique de pé, em nome de Jesus.